Eu queria começar, eu vou pedir algumas pessoas para lerem, naturalmente, como a gente sempre faz, mas só precisava de rapidez, né? Em geral, eu selecionei um texto para cada tópico aqui. Eu vou recomeçar a graça especial pelo tópico conversão, tá? Porque acho que ele tem mais a ver com a continuidade e também o pastor foi bem sucinto e rápido, teve que interromper. Então, como após conversão vem arrependimento, né, e os elementos da conversão, depois justificação, aí a gente vai começar aqui com conversão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Alguém pode ler? Só vou pedir a vocês para que quem achar já pode ler, não precisa perguntar. Tá? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já deve ter ouvido que, em algum momento, em alguma pregação, vocês devem ter ouvido a palavra metanoia, né? Difícil alguém pregar, falar de conversão, falar de mudança de mente e não usar a palavra metanoia, né? Essa é uma das palavras utilizadas principalmente, basicamente no Novo Testamento, né? Eu não sei como é que era tratada na Septuaginta, mas possivelmente uma palavra, talvez até a mesma palavra, né? Então, no Antigo Testamento, se minha pronúncia está correta, é Nishan, arrependimento, mudanças de plano, que significa mudança de mente. Metanoia também, mudança de mente, e epístrope, que significa voltar-se. Então, eu queria fazer uma breve explanação dessa palavra conversão e da importância que ela historicamente sempre teve na igreja evangélica brasileira. Me parece que ela vem se perdendo ao longo dos últimos anos, em que se troca conversão por adesão ou conversão por participação ou por membresia ou por qualquer outra coisa, né? Era muito comum no passado você falar que o fulano era novo convertido, né? Hoje você vê expressões que demonstram que a pessoa que chega na igreja é um novo membro na igreja, é um novo adepto, e várias denominações utilizam isso, né? Historicamente também, as denominações mais antigas, elas tinham um hall de membros, e era um cuidado enorme para atualizar o hall de membros, né? Você tinha comissões, muitas vezes, para atualizar o hall de membros. Quem aqui não se lembra, o pessoal das mais antigas, da comissão de visitação, né? O cara estava sumido da igreja e ia uma comissão visitar. Mas havia uma necessidade no passado de maior conexão entre o novo membro da igreja, que a gente chamava de novo convertido, e as pessoas que já eram da igreja há um certo tempo. Então, a palavra conversão, ela nos Estados Unidos, inclusive, né, pessoal, o americano usa muito aquele born again, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Que fulano é um cristão born again. Era uma moda na década de 70 e 80 por causa do Billy Graham e do Charles Colson e outros autores. Isso acabou ficando meio que esquecido, tanto lá quanto aqui. Às vezes eu vejo análise sociológica em matérias, artigos nos Estados Unidos, que eles ainda utilizam fulano é de uma denominação que prioriza, que enfatiza born again. Então, você vê que havia essa necessidade da palavra conversão. Ultimamente, por conta do crescimento exponencial, né, meio que, eu não digo ilimitado, mas um crescimento para muitos exagerado, surpreendente,
Você já não vê as igrejas com toda essa ênfase, porque lembre-se, na década de 70, quando você tinha 5% da população, você tinha aquela necessidade de dizer, estamos crescendo, né? Então, os números eram importantes demais. Hoje, a gente vive nesse famoso dilema, número ou qualidade, né? Qualidade ou número? Mas agora nós somos 31% a 33% da população, 65 milhões de pessoas aproximadamente, e aí essa palavra conversão, ela acaba adquirindo, ao invés do significado profundo bíblico, ela adquire um significado sociológico. Por quê? Porque fulano foi convertido à fé evangélica. Ele não é um sujeito que teve uma experiência individual de conversão. Ele vai se converter para o grupo, ele faz parte do grupo dos que estão em mutação. Era católico romano, era de religiões afro, era de outras religiões, era ateu, era qualquer outra coisa. Católico nominal, e ele vai passar a fazer parte do grupo denominado sociologicamente de protestantes ou evangélicos. Então, e isso gera muita crise para muitos de nós quando acontecem alguns escândalos ou algumas esquisitices do meio. Fulano agora é evangélico. Tá, ele é evangélico, mas qual é a dimensão desse ser evangélico, dessa pessoa que vem? Acontece que a gente meio que perdeu o controle do negócio. Por isso, na minha opinião, a nossa aula de hoje é importante para a gente recuperar alguns elementos que antigamente eram fundamentais na entrada. Para você fazer parte, para você entrar na igreja um tempo atrás, era fundamental você ter a sua experiência com Deus, que era a expressão que se usava, a conversão, né? Que era algo que marcava a sua vida. Se você lembrar um pouco mais para trás aí, alguns vão lembrar dos apelos, né? Dos hinos que eram cantados para os apelos, né? Que nas análises sociológicas, eu acho legal ler as análises dos sociólogos, elas são análises feitas de fora, né? E eles não têm lugar de fala, mas para eles não tem problema. O problema é quando a gente não tem lugar de fala. Mas aí eles fazem uma análise apenas de que nós criamos um clima, ou algumas denominações criam um clima para o sujeito emocionalmente envolvido vir, claro, não contando com nada transcendente, nada espiritual, nada sobrenatural, porque a religião para muitos analistas, né, para muitos estudiosos, é puramente um fenômeno antropológico, sociológico, social, histórico, seja lá o que for. Então, a palavra conversão ela é fundamental por isso, porque para nós ela significava que o sujeito, aí vamos para o indivíduo, não para o grupo, ele saía de um padrão de comportamento e ia para um outro padrão de comportamento. Ele apenas nos tornava um adepto do grupo, ele não mudava de templo. Eu sou de Arraial do Cabo. Você tinha o principal prédio da chegada de Arraial do Cabo era a Igreja Católica, era o prédio da Igreja Católica. Claro, Arraial do Cabo é de 1503, catolicismo tem inclusive um templo lá na Praia dos Anjos que tem lá a data, 1503, Américo Vespúcio, tal. Bom, a Igreja Batista fez um templo na chegada mais lá dentro. Então não bastava o cara trocar o templo católico pelo templo evangélico. Havia muito mais implicações para tudo isso. Em algumas denominações, você tinha forte ênfase, inclusive, na escola dominical, na classe de novos convertidos, e na igreja presbiteriana que é chamada de catecúmenos, né? Palavra difícil, muito difícil, mas é catecúmenos. Então, você tinha uma forte ênfase na conversão. Por quê? Porque o que se esperava era mudança de comportamento, mudança de perspectiva. E hoje, numa visão mais ampla, significava também uma mudança de cosmovisão, de perspectiva de vida, completamente diferente. Então, era aquilo que era fortemente enfatizado na igreja. Por isso, as palavras
gregas e hebraicas, né, que são utilizadas, são palavras que dizem basicamente isso. Mudança de planos, mudança de mente. É como se você trocasse o software que está rodando no seu HD. Ó, mudou. Você vai deixar de usar Android para usar iOS. Você vai deixar de usar iOS para usar Android. Você vai deixar de usar uma forma de pensar para usar outra forma de pensar. Bom, e aí, os dois elementos da conversão também são elementos esquecidos recentemente. Né? Principalmente, na verdade, o primeiro elemento, que é a palavra arrependimento. O arrependimento, que era importantíssimo, enfatizado, ele é substituído apenas pela segunda parte, que é a fé. O cara diz assim, eu tenho fé, estou ali, estou fazendo parte porque eu tenho fé, agora eu tenho fé em Deus. A andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, você passa a fazer parte por adesão, não por conversão, não por arrependimento, mas você passa a fazer parte apenas pela fé, que você muda o sistema de algumas coisas. Eu não vou dizer que você não mude de sistema, muda, mas é limitado e não é tão aprofundado e pessoalizado, internalizado, como tradicionalmente a gente sempre chamou a atenção. Vários livros eram escritos sobre isso. Várias aulas, pregações, sermões, eram forte ênfase a arrependimento e conversão, arrependimento para a fé. Era uma outra tônica que a gente trabalhava por um tempo. Só queria lembrar aqui, para aqueles que estavam no começo, mas também para quem não estava no início, né, de que nós vamos falar por 20 minutos e depois vamos abrir para 10 minutos de pergunta e resposta. Anote suas perguntas, o professor Ângelo está aqui para responder todas elas. Um é retrospectivo, o arrependimento, é uma análise do passado com tristeza. O outro é prospectivo, é olhar para diante, numa decisão de mudanças, de nova vida, prioridade e esperança. Veja, é meio que dar um salto de tudo que você fez a vida inteira, no sistema que a gente muitas vezes vê hoje, né? Nesse sistema numérico e não falando em termos de pesquisa, quantitativo e não qualitativo, no que diz respeito à igreja, você tem muitas pessoas que apenas pensam para frente. Eu agora vou conquistar, eu quero, eu sou parte, eu sou vencedor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você não faz uma retrospectiva, uma análise do seu passado para você pensar numa mudança qualquer. Então, aqui na apostila, para quem leu, nós temos 4 tipos de conversão. Conversão verdadeira é o ato de Deus pelo qual, por meio da regeneração, ele capacita o homem a voltar-se para ele. Olha a graça e a bondade de Deus. Ele é que faz. Complicado, né? Num momento humanista como o nosso, secularista, dizer que Deus faz tudo e a gente quase não faz nada, já que a gente é tão bom e faz tudo. Né? A gente está à procura da vida, prolongar a vida humana com cada vez mais saúde, remédio, vivendo por mais anos nessa terra, né? Você dizer que alguma coisa depende só de um Deus. Quer dizer, vejam que essa proposta é uma proposta bem sobrenatural. É mais do que a proposta muito natural, humana, com forte ênfase no discurso, forte ênfase em determinados itens de conhecimento que não levam em conta o passado e a mudança para algo novo. Resulta em uma íntima vida de devoção a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:10. Enquanto alguém está procurando, eu vou falar da conversão repetida, que é uma das maneiras que as pessoas pensam que há uma conversão repetida, né? Na verdade, não se pode repetir a conversão.
Veja, o termo está passando por tanta fragmentação que as pessoas ficam, né, elucubrando em relação ao que é de fato. Você não pode repetir a conversão, porque é consequência natural da regeneração. No entanto, a vida do crente pode sofrer eclipses espirituais por uma experiência temporária de indiferença, pecados, etc. Mas você não está se convertendo, reconvertendo, triconvertendo, tetraconvertendo, você não vai fazendo isso, né? Após um novo despertamento, o homem retorna à presença de Deus no caso dos desvios. Voltando sobre conversão verdadeira, 2 Coríntios 7, 10. Alguém pode ler? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, bom, outra conversão é a conversão nacional, que a gente vê frequentemente acontecer, né, na Bíblia, nas leituras da Bíblia, mas acontece também algumas vezes em alguns países, alguns despertamentos, né? Historicamente também alguns despertamentos. Conversão temporal, né? Pessoas que dão aparência de que tiveram uma experiência com Deus, mas não experimentaram uma legítima regeneração. Mateus 13, 20 e 21, né? Parábola que fala... Alguém pode ler? Mateus 13, 20 e 21. Quem achar já pode ler, não precisa perguntar. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, só recapitulando, Deus é o autor da conversão, conforme Atos 11, 18 e os demais textos. O homem é apenas o cooperador, conforme Atos 2, 38, 17 e 30. A importância e a necessidade da conversão. Em todo esse processo e obra de salvação, o homem é apenas um cooperador, ele não é o que realiza, ele é um cooperador, né? E aí pode acontecer da seguinte maneira, numa crise bem marcada, ou numa crise que você tem um evento que você se lembra desse evento, né? Daqueles que após uma vida de pecado e vergonha, muitas vezes nós observamos isso acontecer, quando há aquela mudança radical de vida, né? Não é que não possa acontecer com outras pessoas que não têm tanta radicalidade na sua experiência, né, de conversão, mas em geral a gente observa muito em casos como esse, né? Pessoas que você fala, olha, essa aí realmente mudou de vida, se converteu. Era isso daqui e virou isso daqui. Ou para outra perspectiva e padrão de vida e de existência. Mas há também aqueles que gradualmente vão sendo regenerados. E aí fala de João Batista, Jeremias, Timóteo, porque alguém poderia dizer que não, mas tem casos na Bíblia sobre isso, né? Mais uma vez, lembrando que a conversão é um ato consciente, onde o homem decide desfazer das atitudes do velho homem, fugir do pecado e vestir-se de um novo homem, lutando pela vida de santidade. Outra palavra que também anda escassa, e a gente vai falar sobre ela logo. Eu vou esticar um pouco mais 5 minutinhos nesse aqui. Elementos da conversão: arrependimento. É interessante observar aqui, se você leu a apostila, o Ângelo cobriu bem, né, aquilo que se entende como o que o arrependimento toca e afeta na sua vida, né? No intelecto, nas emoções e na vontade. O arrependimento sempre foi a primeira chamada na pregação do Evangelho. E ele atesta essa obra iniciada por Deus. Alguém pode ler Lucas 24, 47? E alguém pode abrir Atos 26, 20 também?
O mero remorso, o pesar ou o medo sozinhos não são suficientes para revelar um arrependimento sincero. Aquela famosa diferença entre remorso e arrependimento genuíno. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e Jerusalém, toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, essa era uma outra ênfase que a gente por muito tempo deu. Frutos de arrependimento, obras que mostrem o seu arrependimento, sua conversão, sua mudança de vida. Alguém pode ler Lucas 24, 47? E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Voltando, eu pessoalmente, sempre que eu estou fazendo algum estudo, alguma leitura, alguma pesquisa, inclusive científica, eu gosto de usar um recurso que tem no Word, né? Que é você fazer a busca por palavras. Um dia desse eu estava fazendo a edição de um livro e o cara falou tanto de política, eu falei para ele, você está fazendo um livro de 180 páginas, 160, 180 páginas. Você cita 380 vezes a palavra política. O seu livro é sobre política? Ele é colunista da Folha. Ele falou, rapaz, eu não tinha percebido isso. Eu falei, tá aqui, então, a gente vai precisar trabalhar um pouco isso. Por quê? Porque as palavras que você usa e repete, elas têm a ver com todo o significado da cultura daquilo que você está vivendo. Se você só fala de política o dia inteiro, é porque aquilo é o que mais está motivando o seu dia. Se você fala de sexo o dia inteiro, é aquilo que... Se você fala de dinheiro o dia inteiro, se você fala de futebol o dia inteiro, é tudo isso que está motivando a sua vida. E suas palavras, elas fazem parte daquilo que está na sua mente, né? É uma conexão forte. A fé é fruto imediato de regeneração e não a sua causa. Bom, eu ia falar o seguinte, é que uma outra palavra esquecida é a palavra pecado. Ficou esquisito falar que o sujeito é um pecador. Ficou esquisito falar pecado, né? Faz uma avaliação dos pregadores que você ouve. Quantos que utilizam a palavra pecado, a palavra conversão, a palavra arrependimento? Como é que você vai falar de arrependimento e conversão se você não fala de pecado? São palavras interdependentes que provocam alguma coisa, né? Fé é o fruto imediato da regeneração, não sua causa. Ela é fruto. Tem gente que pensa que é pela fé que você faz alguma coisa. Por quê? Porque essa é a maneira humana de ver o ser humano como o que faz. Para nós é Deus quem faz. Não, ela é fruto da regeneração. De novo, atingindo o intelecto no conhecimento positivo das verdades reveladas na palavra de Deus. As emoções, que levam esse conhecimento à alma e produz nela sentimento e convicção, e há um interesse pessoal pela verdade, e na vontade, uma confiança pessoal na revelação, entregando a Cristo a sua vida e recebendo dele o perdão. Fé no Novo Testamento é uma palavra que significa pistis ou pisteio, dependendo da tradução do texto, uma confiança geral em uma pessoa, uma plena aceitação do seu testemunho baseada nessa confiança e a confiança depositada nessa pessoa em relação ao seu futuro. A fé é o firme e seguro conhecimento do favor divino para conosco, fundado sobre a verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelado às nossas mentes e selado em nossos corações. Não é somente um conhecimento seguro, porque se você olhar o que muitos pregadores fazem, é basicamente dizer para você que fé é você acreditar que aquilo vai acontecer. Para nós, ela tem uma conexão com a palavra de Deus, porque tem conexão com pecado, arrependimento e mudança de mente. Porque se você for ter fé com a sua mente velha, com o velho homem, você vai provocar coisas velhas com essa suposta fé, e não aquilo que a Bíblia de fato ensina. Agora, vamos abrir aí 10 minutos para perguntas e respostas. Como eu disse, resposta com o doutor Anjo, pergunta por conta de vocês. Ninguém tem pergunta? Eu tenho. Não tenho pergunta não, mas eu queria fazer uma reflexão
que veio agora enquanto o Marquinhos está dando a aula. Eu fiquei pensando assim, como é que a gente perde no dia a dia conceitos e informações que são muito importantes. Por exemplo, a história humana começa na Bíblia, na criação, Gênesis 1 e 2, e logo em Gênesis 3 vem a explicação do caos, dizendo que foi o pecado. Aí introduz a palavra pecado, isso que o Marquinhos falou agora. E a palavra pecado nada mais é do que a decisão que o homem tomou de se opor a Deus. Isso é que é o pecado. Eu vou dar à minha vida o rumo e o destino que eu quero dar. Se o Senhor falou, não coma desse fruto, eu vou comer o fruto. Ou seja, na verdade, agora quem é o Senhor? Sou eu. Eu sou o Senhor e ele vai ficar aí observando. Então, a história da humanidade começa com a criação e no capítulo seguinte vem o pecado, que é a queda. Portanto, toda a restauração disso é contada ou é incentivada do Gênesis 4 até Apocalipse 21. Portanto, 99% da Bíblia conta da consequência do que aconteceu em Gênesis 3 e nos chama para o conserto. O que é então a conversão? A conversão não é adesão, como o Marquinhos falou, não é aderir, não é botar um novo rótulo, não é mudar de tempo, não é mudar de endereço, não é falar diferente, não é ter uma nova roupa, não é cortar o cabelo de um jeito, não é deixar agora as roupas irem até o pé. Isso não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Desculpa se eu estou escandalizando, não tem nada a ver. O que tem a ver é o que aconteceu em Gênesis 3. É você voltar e dizer, agora quem comanda é Deus. De novo, ponto. O arrependimento é você voltar o comando da sua vida para as mãos de Deus. E esse é o arrependimento, essa mudança de curso. Eu ia para lá porque eu comandava a minha vida. Agora eu vou para cá, porque quem vai comandar a minha vida novamente é o Senhor. Eu volto a Gênesis 1 e 2. Está dando para entender o que eu quero dizer? Então a gente passa a vida inteira, como diz o Marcos, hoje a igreja ela quer encher. Ou a igreja quer um show, uma banda que toque muito, uma voz muito maravilhosa, uma música muito convincente, muito comovente, um lugar muito confortável, um café, uma sala de espera, um lugar emocionalmente tocante. As coisas se perderam, como o Marcos disse, não se fala mais em pecado na igreja, não se fala mais em apelo, ninguém precisa se converter mais. É só você fazer o seguinte, dá uma ajeitadinha no rumo da tua vida. Faz aí uma plástica, levanta o nariz, diminui a orelha, bota um botoxzinho e segue em frente, esquecendo que o problema não é esse. O problema é de Gênesis 3, é dizer assim, olha só, eu não comando mais a minha vida. Quem vai comandar a minha vida de novo é Deus. Ponto. E isso muda a minha cosmovisão. Eu vou ver o mundo de uma maneira diferente. Se eu vou decidir me vestir de uma forma diferente, pode ser que aconteça, pode ser que não. Se eu vou decidir falar de uma forma diferente, pode ser que aconteça, pode ser que não. Se eu vou tratar as pessoas, o trabalho, o lazer de uma forma diferente, pode ser que aconteça, geralmente acontece, mas isso é uma consequência. Não é por aí. Ninguém trabalha o novo nascimento de ninguém mudando o cabelo, a roupa, a linguagem, o endereço, o lazer, o prazer, o que come, o que bebe, como se veste, como conversa, que coisas escolhe fazer no sábado e domingo. Isso tudo é adereço. Isso não tem nada a ver. Isso só revela, isso expõe, isso é um espelho da alma. Mas, na verdade, conversão é algo simples. Simples. Você comandava a sua vida, agora você volta a dizer, Deus é quem comanda. Entendeu? Tem duas perguntinhas agora aqui, Marquinhos vai assumir aqui, e a Joana ali. Não, aproveita que você está aí e já responde. Obrigado. Eu concordo com esse pensamento.
disso, né, dessa maquiagem, dessa plástica, ou desses costumes que são colocados de uma roupa, de um calçado, de uma forma de falar. Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que a igreja presbiteriana, nós todos, também estamos direcionando esse povo, né, esse rebanho, para que de fato apresente ou produza ou se preocupe com esses frutos de arrependimento? Porque tudo isso é uma questão pessoal, e esse resumo ele simples para a gente, né? Mas até para evitar esses simpatizantes, existe hoje, eu vou usar esse termo, né? Essa aderência, porque tem muita gente que é simpatizante. Mas como é que a igreja, hoje os pastores estão indicando, olha, né? Vamos lá, você se prometeu, isso é pessoal, mas produz fruto. Igreja produz. Isso está sendo feito hoje. Será que as igrejas, os pastores estão todos se prometendo para? Eu vou sair da igreja presbiteriana para não ficar uma coisa assim muito concentrada. Eu acho assim, o foco é que está diferente. Eu acho que tem muita igreja preocupada com o fruto e não com a árvore. E eu não consigo botar tangerina numa macieira. Eu vou perder meu tempo. Eu não consigo comprar 10 laranjas e tentar aderir a uma macieira. Porque cola um tempinho, logo a cola seca e cai. Então eu não posso focar no fruto se eu não conhecer a seiva. Eu volto a dizer, a ênfase está na raiz. No que acontece ali, o que mudou, o que nasceu dali. Aí sim, tendo nascido verdadeiramente de novo, eu posso olhar e dizer assim, olha, outrora, uma palavra do tempo de arrependimento, uma palavra que Marquinhos usava muito, outrora você andava desta forma. Porém, agora, meu querido, minha querida, meu irmão, acho que você deve observar melhor, porque isso assim, não está muito condizente com a sua nova fé. Entende? Mas é algo que se vê no capítulo 7, vem no capítulo 32, não é o capítulo 1. Eu não posso trabalhar pensando dessa maneira. E acho que a igreja tem, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, ou temos as igrejas que não estão preocupadas com isso, de forma nenhuma, e temos as igrejas que estão só preocupadas com isso. João Leia, quem as igrejas, em geral, nessa questão da adesão, ela tem acontecido muito também que a gente voltar às primeiras aulas, a falta de conhecimento de quem é Deus. Porque hoje se prega, e a gente pode observar de muitas pessoas que se evangelho, é um Deus moldado ao seu, aquilo que você quer. É um Deus manipulado. É um Deus que faz aquilo que só fazer, é viver um oba-oba. É como se Deus pudesse ser manipulado e coubesse dentro de uma caixinha da minha fé. Minha fé que eu faço Deus o composto nas minhas mãos. Então, a importância da gente estar sempre destacando o que a gente vem estudando, a essência, né? E Deus, os atributos de Deus, né? Isso é muito importante. Que não haja essa adesão. Está muito on ser transcendental, né? Místico. Hoje você, para estar bem dentro do movimento, do andar do mundo, você tem que ter uma linguagem mística, sobrenatural, transcendental, ainda que isso não signifique absolutamente nada na tua vida, ou signifique apenas uma repetição de ritos e rituais, como você está dizendo. Mas acho que é importante conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, praticá-la. Não adianta ter, volto a dizer isso, eu estou sendo repetitivo, não adianta você ter essa preocupação de ter um culto maravilhoso, uma festa, poxa, que maravilha, solta fogos, tem um palco maravilhoso, um painel maravilhoso, enfim, faz um investimento numa festa, mas a palavra, o conhecimento de Deus, a vida com Deus, ela não é trabalhada, não é estimulada, não é desenvolvida, e aquilo ali fica essa semente que cai, e a primeiro sol, o primeiro vento leva aí aquilo que vira um movimento e não um novo nascimento, né? Veja mais. Eu queria dar uma palavrinha também em relação ao filho.
Até chegar nessa festa, né? Uma coisa que eu estiver lembrando que a festa da igreja é o marketing. Então a gente precisa investir no livro. São essas reuniões. Não é assim que nós estamos fazendo agora, né? Que a escola tem. Mas começar lá atrás, os adolescentes, os jovens, e colocando diante deles, né? Esses ensinamentos que é o pecado, né? Tem mais porque eu não conheci as escrituras, né? E quando o discípulo é preso, após Jesus ser levado, os guardas falam, é um Deus que fala como ele. Né? Então ali ou era o dialeto, ou era o modo como ele falava, mas ele se parecia com Jesus, ele convivia com Jesus. Então, os nossos adolescentes e jovens conviverem com Jesus, terem essa proximidade, essa aparência, a gente precisa formar eles no livro. Mas se a gente for olhar para as classes, a maioria das classes já tem essa geração de idade. São poucos jovens e adolescentes. Vamos lá. Outro elemento importante é a justificação. A justificação, ela não faz muito parte do nosso dia a dia, na compreensão de que ela é um pouco diferente daquilo que a gente ouve falar, fulano justificou isso. Aqui o conceito é diferente. É o ato legal de Deus pelo qual ele declara justo o pecador. E quando o cara fala assim, eu estou dando uma justificativa, em geral, parte de você fazer alguma coisa. Aqui é diferente. É ele que declara o pecador justo, baseado na perfeita justiça de Jesus Cristo, aplicada a nosso favor. É a oposição à condenação trazida pelo pecado. Provérbio 17:15. É a declaração de justiça a respeito do homem. Alguém pode ler, por favor, Gálatas 3:11. E depois alguém lê, por favor, 1 Coríntios 15:45. A justificação não é um processo que vai acontecendo. Isso é o que nós vamos ver a seguir, que é a santificação. A justificação é um ato legal realizado fora do homem, no tribunal de Deus. Ela libera o homem da culpa do pecado, enquanto a santificação o libera da corrupção. Culpa é uma coisa, corrupção decorrente do pecado é outra coisa. Alguém lê então Gálatas 3:11, depois 1 Coríntios 15:45. Gálatas 3. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, que o justo verá pela fé. Então, vejam que é Deus quem faz a justificação. 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é o espírito vivificante. Então é por conta desse último Adão que nós temos acesso à justificação. Ah, é verdade. Boa lembrança. Bom, só recapitulando, ela é feita de uma única vez, para sempre. É obra de Deus Pai, enquanto a santificação, que vamos ver a seguir, é obra do Espírito Santo. As consequências da justificação. Primeiro, ela concede o perdão para todos os pecados de maneira imediata. Os passados, os presentes e os futuros. Liberando-nos de toda a culpa e castigo. Romanos 8:1, alguém pode ler, por favor? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora alguém, por favor, 1 João 1:9. Nossos pecados atuais e futuros, entretanto, ainda necessitam de confissão. Aí vocês vão lembrar do versículo 1 João 1:9.
é bem conhecido. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A consciência culpada, porque ele se converteu, ele se arrepende do seu passado e ele se arrepende dos seus erros, porque ele passa a ter uma mentalidade diferente, onde ele conhece aquilo que é certo, o que é errado, ele reconhece a gratidão para com Deus, ele reconhece que ele tem que viver como um filho de Deus, viver diferente, testemunhando, servindo. Ainda assim, quando ele comete seus pecados, ele tem o sentimento de culpa. E aí, que é essa coisa bem humana, que deixa muitos teóricos aí da existência humana e da alma humana em crise, né? Quando se fala de pecado e culpa, é supostamente a desgraça da humanidade, de alguma maneira imposta pela religião cristã aqui para o Ocidente. Quando que, de fato, na nossa teologia reformada, você fala do pecado, mas você já tem a resposta para tudo isso. Então você não cria esse ambiente de nuvem negra em cima da cabeça do jeito, pelo contrário. Você fala de dia novo, de raiar do dia, de nova vida, de esperança, de paz, de alegria. Aí você vai dar frutos de arrependimento, e esses frutos de arrependimento são coisas boas. Então, assim, há toda uma incompreensão exatamente pelo uso de determinados textos, situações isoladas e períodos isolados, claro, da história da igreja, que também aconteceu, alguns excessos aconteceram, tá? Então, a consciência culpada, ela precisa ser avivada e fortalecida pela oração e pela confissão. Bom, oração passou a ser a famosa pedição, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor me dá isso, faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por fulano. Aí a gente esquece de uma parte importante da oração, que é a oração que você também confessa os seus pecados, né? Porque muita gente confunde graça com graça barata. Acho que o que foi feito, né? Foi feito assim, de qualquer maneira, não teve um preço pago. Porque faz parte também da nossa sociedade ocidental pensar que aquilo que é de graça não teve custo e não teve preço. No caso, a graça que nos é oferecida para a salvação é uma graça que teve um preço alto pago. Bom, e aí, em consequência disso, essa justificação nos leva a Deus a nos adotar como filhos legítimos, como filhos que participam da família, legítimos. Você esquece os seus erros, esquece o seu passado para chegar diante de Deus e ser considerado um filho legítimo. Vejam a diferença disso de uma proposta neurótica da existência religiosa, em que você o tempo todo está fazendo um sistema contábil entre Deus e o ser humano, que ele tem que pagar, que ele tem que fazer, que ele tem que oferecer isso, que ele tem que oferecer sacrifício, que ele tem que matar o animal, tem que fazer... Isso acabou. É uma graça oferecida pela bondade de Deus, que nos adota como filhos. João 1,12, alguém pode ler, por favor? Isso aí. Ela é declarada por Deus no céu mediante a fé, confessada em Cristo, é apossada pelo homem na terra pela fé. Romanos 5,1, alguém pode ler? Trazendo para esse ser humano a paz com Deus, na convicção de que fomos perdoados por Deus. Romanos 5,1, alguém pode ler? Justificado. Pode ler em dupla, não tem problema não. Até bacana. Pode? Vamos lá. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Bom, agora nós vamos para a santificação, que é uma outra característica da conversão,
é a santificação. Deixa eu só olhar aqui como é que andaram as minhas... Ah, tá aqui, teve uma... O vento fez uma festa aqui. A santificação é uma outra palavra que precisa ser frequentemente relembrada a nós, né? Era muito comum a gente ouvir sermões e mais sermões sobre santificação. Santificação não queria dizer e não quer dizer necessariamente ou apenas você pensar as roupas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Você tem que pensar as coisas velhas já passaram, tudo. Não é só elementos culturais, não é só determinadas questões que são de evangélicos, questões que são de católicos, questões que são de espíritas, forma de viver de um grupo ou de outro. É muito mais do que isso, né? A santificação é você entender que diante do Deus Santo, você precisa necessariamente viver uma vida diferente. Palavras usadas na Bíblia, né? Kadash é uma das mais conhecidas, grego é hagiazo, daí se você ouviu a expressão, tem o nome de uma editora que é Hagnos, né? Que é por conta disso. A santificação significa a separação do homem das relações pecaminosas, veja como de novo retorna a palavra pecado, da vida, e sua colocação em uma nova relação com Deus, na qual ele se consagra a ele e ao seu serviço. Significa também aquela operação de Deus que por meio do Espírito Santo, lembrem-se, é o Espírito Santo que opera em nós a santificação. A qualidade da santidade, tornando-os cada dia mais parecidos com Cristo. Alguém pode ler 1 Coríntios 1, 2? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vejam mais uma vez como as palavras vêm perdendo sentido e elas são fundamentais. Santo na cultura popular é o quê? Ou é uma estátua ou é alguém perfeito. Ou é aquilo que nós chamamos de ídolo, de alguma forma, ou é algo perfeito, alguém perfeito. Fulano é um santo. Fulano é uma santa, aguenta esse marido. Fulano é um santo, aguenta essa esposa. É uma maneira diferente daquilo que a Bíblia propõe. É bem diferente, né? Na verdade, as três ideias bíblicas para a palavra santidade são sempre separação, glória e majestade, separação entre Deus e sua criação, a separação de pessoas e coisas para a obra de Deus, o aperfeiçoamento moral, que só é válido em relação a Deus, e aí não confundir com moralismo, por causa de Deus e para servir a Deus e naturalmente servir ao próximo. Então, reunindo esses conceitos, definiremos assim: a santificação é aquela obra bondosa e contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renovando a totalidade da sua natureza à imagem de Deus e capacitando para realizar as suas obras. 2 Coríntios 3, 2 carta de Paulo aos Coríntios 3,18. Alguém pode ler, por favor? 2 Coríntios, para os Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E quais são as características dessa santificação? E é importante ter em mente isso, que primeiro é que Deus é o autor da santificação e o homem é o seu cooperador, no uso diligente dos meios propostos por Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. Alguém pode ler? Primeira de Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus da paz nos santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados
ser fatos irrepreensíveis na vida de nosso Senhor. É a compreensão de um Deus santo que quer o melhor para nós, sabendo que nunca vamos alcançar a perfeição aqui, mas que por conta da justificação nós temos acesso à santificação, e essa santificação é a resposta que nós temos que dar àquilo que recebemos, para sermos testemunho para o mundo que nós vivemos. É um processo longo, sem fim nessa vida, renovando o homem. Daí a importância da oração, da confissão dos pecados, né? Outra questão que estamos esquecendo, né? Por conta das mídias sociais também, as pessoas confessam e falam de um monte de coisa. Obviamente, não estou aqui incentivando alguém para as mídias sociais confessar seus pecados publicamente. É sempre uma situação muito complicada, né? Mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Você pode ter uma pessoa da sua confiança, você pode ter amigos espirituais, amigos de fé, que você pode compartilhar os seus erros, os seus pecados, para que você, através da oração e do apoio, do suporte desse irmão e da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, você possa mudar o seu comportamento, mudar aquilo que você está fazendo, né? 2 Coríntios 3,18, alguém pode ler, por favor? Então, só reforçando aqui, regeneração é nascimento, santificação é crescimento. 2 Coríntios 3,18. Mais uma vez, mencionando a expressão, né, de glória em glória. O velho homem é morto gradualmente, ou seja, a corrupção da natureza humana é gradualmente crucificada. Romanos 6,6, Gálatas 5,24. O novo homem é vivificado, ou seja, a santa disposição da alma, que agora é separado, que ele tem uma nova compreensão de vida, é fortalecida e o seu exercício é incrementado. Romanos 6, 4 e 5. Alguém pode ler, por favor? Romanos 6, 4 e 5, que é um pouquinho antes do que a gente leu há pouco. Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O Espírito... Vai. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também da semelhança da sua ressurreição. Essa palavra morte é uma outra palavra que a gente precisa trazer. Bom, você sabe que nós estamos na moda, a palavra da moda é ressignificação. Então nós precisamos ressignificar, nós precisamos retornar ao significado original. Não ressignificar para mudar ao que nos interessa culturalmente, mas retornar à sua base, ao seu princípio, né? Aquilo que nós de fato acreditamos e que recebemos dos nossos pais e dos antigos. Aqueles que trouxeram o evangelho para nós, aqueles que pregaram para nós, pregavam e pensavam dessa maneira. Não é da maneira ressignificada nova, atualizada nova. É do jeito velho mesmo, é do jeito antigo, né? É do jeito que funcionou a vida inteira. Não precisa de nada novo para isso. Precisa de ser humano novo, né? Significado original, como eu falei, é isso mesmo. O Espírito Santo vai trabalhando e operando em nós, trazendo o desejo de buscar sempre a Deus em oração, comunhão, adoração, de servi-lo, de honrá-lo e de agradá-lo. O desejo também de crescer cada dia mais, de revelar progressivamente, de forma cada dia mais clara, essa natureza de Cristo em nós, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 a 26, né? Obra da carne, fruto do Espírito, que está por ali. Se a regeneração foi obra exclusiva de Deus, agora a santificação é uma operação sinérgica e cooperativa. O Espírito Santo opera em nós à medida em que vamos decidindo pela obediência e pelas novas práticas de vida. É claro, o Espírito Santo está dizendo para você, muda isso, muda isso, muda isso. Está tocando, está dizendo, olha, o irmão manda um recadinho, o pastor manda um recado,
o outro fala, o marido fala, a esposa fala. Se você vai abrindo o coração, vai acontecendo, coisas novas vão acontecendo. Se você tranca, aí você está arrumando problema para você mesmo lá no futuro. Hebreus 12, 14, confirma isso que eu estou falando. Bom, agora terminando, desenrola-se aqui, nesse corpo mortal, uma luta espiritual contínua entre a direção trazida pela presença do Espírito que agora habita em nós e os desejos da nossa natureza herdada de Adão, do primeiro Adão, que, embora destronado e concorrentes partidas, contudo, até a nossa morte nos perseguirá, buscando afastar-nos de Deus. Gálatas 5, 16 e 17, alguém pode ler para concluir? Eu vou abrir para perguntas, teremos 8 minutos de pergunta. 5, 16 e 17. Amém. Alguém tem pergunta? Vamos ser breve, porque temos 8 minutos antes que... Uma manga espada. O beijo da maçã. Me ajudar a entender como é que a gente é acessível. Alguém tem alguma? Vamos lá. Fala mais alto um pouquinho. Olha, pelo que nós vemos, o arrependimento... Quer explicar? Vem aqui, doutor Ângelo. Se arrependimento é algo que parte de nós ou se parte de Deus para nós. Pelo que nós aprendemos, é algo que Deus faz acontecer em nós. Nós fazemos de forma sinérgica, mas Deus faz acontecer em nós. Porque se você depender muitas vezes dos seus atos para fazer alguma coisa, isso pode não acontecer. E, em geral, muitas vezes não acontece, né? Exatamente, é uma sinergia de ações. Quer explicar alguma coisa sobre isso? Deixa eu só passar... Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Pode falar, senhora. Senhora... Aí vem mas se não tiver não consegue. Dá para tirar daqui? Dá. Dá. Quer comentar o que ela falou? Pensei que ia dar para a irmã perguntar. Eu ouvi mal a sua pergunta, mas parece que quando alguém está procurando esse aquecimento, esse avivamento, não acha isso? Isso. Convencimento. Teve um convencimento, mas não teve a conversão. Sim. Em primeiro lugar, se ele está procurando, já é o sinal de que o Espírito Santo tem na vida dele. Porque ninguém sai procurando a Deus e desejando uma mudança, se já não houve nele o Espírito tocando. Essa é a primeira questão. Segundo, você precisa ter ideia de que pessoas são diferentes. Eu, por exemplo, estou do lado da minha mulher, que vocês conhecem, Luciana.
toca o hino, ela pula, salta, bate a cabeça no teto e fica procurando ela. Eu estou no mesmo lugar, vivendo a mesma experiência que ela, sentado e quieto. E as pessoas que estão de fora podem ser anjo, não está nem aí por tudo. Eu estou por dentro em ebulição. Eu estou na minha, é o meu jeito. Entende? Então, esse aquecimento, essa vibração, isso daí, pode ser apenas uma manifestação da pessoa. O fato é que se ela está destinada, determinada a buscar, isso já é obra do Espírito Santo na vida dela. A palavra nos diz que não podemos ignorar que o arrependimento é obra de Deus em nós. O arrependimento já é uma obra de Deus em nós. Então, independentemente de eu estar achando que eu estou olhando que a fulana lá está pegando fogo e eu estou aqui na minha, mas eu posso estar vivendo a mesma ou até uma maior experiência espiritual do que aquela pessoa. Tem mais uma pergunta lá e depois eu vou falar uma coisa. Sim, minha querida. Você resgata a relação com Deus. Certo. Nesse contexto, antes de eu passar aqui também para alguém que pediu, mas eu queria só fazer uma palavra que eu vou entregar aqui a Marquinhos. Essa aula não tem apenas um objetivo de falar de coisas assim muito complexas, não tem esse objetivo. Até que o nome do nosso curso é Teologia ao Nosso Alcance. Mas assim, muitas vezes a gente atravessa a vida com Deus ou a igreja, frequenta a igreja e tal, ouve o tempo todo esses nomes: justificado, justificação, salvação, perdão, culpa, corrupção. E aí aquilo vira quase uma sopa de letrinhas dentro de você, e você não sabe exatamente o que é salvação, corrupção, culpa, justificação, santificação, glorificação. São nomes que você não sabe, não entende o que é, qual a diferença entre eles. Então eu reestimulo a que vocês estudem, por favor. Eu sou cansativo nisso. Não é que a sua presença aqui, ouvindo, da manhã, do domingo, não seja importante. É fundamental você estar aqui. Mas é tão fundamental que você resgate a apostila, leia, vá aos textos bíblicos. Esse é o objetivo dessa classe. Instrução. Levar você a uma maior proximidade de Deus por meio do seu conhecimento de Deus. Não despreze a apostila, não despreze o texto bíblico, por favor. Quem é que quer perguntar? Fala, Bianca, desculpa. Eu estou bem saudosista, e aí eu também não quero ser espiritualista, mas eu fico pensando que no passado, nas liturgias, tinha assim, vamos fazer oração de confissão. E tinha, é claro que não teve um teatro, mas isso estimulava as pessoas a resgatarem, inclusive, esses ensinamentos do cotidiano. Sabe? Então, é só esse ponto que eu vou colocar, só porque eu fiz essa pergunta inicialmente, então a gente traz novamente para o mundo. De repente a gente mexe na seiva. Isso. Eu acho que a gente às vezes toma ranço de algumas palavras que por si só não são ruins. Tradição é uma palavra que o pessoal tomou ranço. Quando você fala em tradição, ninguém quer ser tradicional em nada. Você diz assim, você é uma pessoa tradicional? Não, eu não. Deus me livre de ser tradicional, eu sou progressista. Né? E olha só, cuidado, que tem coisas progressistas que vão te levar progressamente para o inferno. E tem coisas que são tradicionais que vão fortalecer a tua vida e a tua alma.
Então não toma ranço com palavra, não, porque quando você abre Apóstolos, Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos 2, 3, 4, repete que os apóstolos se mantinham nas tradições e que eles estudavam nas tradições, e que eles oravam e ensinavam as tradições. Então é isso que você falou, Bianca. Realmente há tradições que você não pode desprezar, ao contrário, precisamos voltar às tradições. Por incrível que pareça, nessa hora, dizer que tem que voltar às tradições. Denise quer dar uma palavra. Dona Carmen, Aqui já é Marcos, já estou. Fala aí, dona Carmen. É a absolução. Você falou aí, o que eu entendi é que todo o trabalho de Deus, conversão, Deus, então, é fé, Deus, questão de Deus. Então, todo o trabalho de Deus. E a nós cabe na sinergia, no momento do arrependimento, após o arrependimento, ou nos arrependimentos, na busca pela santificação, fazer a nossa parte daquilo que Deus nos abriu a porta para fazermos, né? E nos preparou para fazer. Sem dúvida. Obra do Espírito Santo. Vamos orar para terminar, gente? Estou preocupado aqui com o horário, então.